É um prazer imenso falar de como essa biblioteca surgiu, porque eu estive intimamente ligado a esse nascimento. O que aconteceu em Colatina na década de 70, né, é um fato inesquecível para a cidade, que em 1975, um terreno enorme da prefeitura, que era ocupado pela Vale, deixou de ser ocupado pela Vale, porque os trilhos foram tirados do centro da cidade. A ferrovia foi deslocada do centro da cidade, porque sim, em uma época ela ajudou muito ao crescimento da cidade, nessa época ela já atrapalhava passar no centro da cidade. Quando a Vale se retirou, ela tinha obrigação por contrato de devolver à prefeitura o terreno onde ficava a estação e onde ficava o armazém, porque a prefeitura, num prazo de 10 anos, a prefeitura tinha cedido esse terreno lá no início do século XX. Então, foi feito essa devolução não sem luta da prefeitura, porque quando venceram os 10 anos, 75, portanto, e 85, a Vale não devolveu o terreno a princípio, e ela tinha de devolver com todas as benfeitorias. Quando a Vale se recusou, ainda se passaram alguns anos para ter essa devolução. Houve uma tentativa do prefeito da época de conseguir a devolução, até que no período adiante, já no outro prefeito, era o prefeito de Lubinda, ele resolveu tomar uma medida radical. Ele tentou primeiro conversar com a Vale em Vitória, não conseguiu, tentou conversar com a Vale no Rio, que era sediada no Rio, não conseguiu. Então o prefeito de Lubinda fez com que funcionários da prefeitura, operadores de máquinas, levassem para o túnel que tem ali na direção de Vila Lenira, todas as máquinas velhas, retroescavadeiras, basculantes, e entupissem o túnel. Aí foi um grande rebu, né, como se diz, um grande escândalo e tal. Uma coisa que impressionou tanto que deu matéria em jornal nacional e tudo. E nessa época, então, que o prefeito toma essa decisão radical, o presidente da Vale do período, presidente nacional, Eliezer Batista, veio a Colatina para conversar com o prefeito. Então, ele fez entendimentos primeiro por telefone, rapidamente o túnel foi desobstruído e ele veio aqui, leu a documentação da prefeitura e falou assim: não, a prefeitura está correta. Vamos devolver o terreno com as benfeitorias. Então, devolveram o terreno, limparam com os trilhos que eles tinham, né? E devolveram o terreno à prefeitura. Feita essa devolução, a prefeitura então ganhou o prédio da estação, esse terrenão todo onde foi feita a Praça Sol Poente, que foi feito nessa época por Dilubinda, e havia nesse largo espaço, né, de terreno, havia de muito precioso o prédio da estação, que foi transformado na época principalmente na Secretaria de Educação, e um armazém de café. Um armazém que não guardava, evidentemente, só café, mas era principalmente café, que Colatina produzia muito café na época. E daí a prefeitura tinha de dar um destino para esse armazém. Era um armazém velho, né, tal, o que fazendo? Todo mundo sabia que derruba e faz um prédio, essas coisas que aparecem na época. Algumas pessoas querem modernizar as coisas tanto que com isso apagam a memória da cidade, apagam a história de uma cidade, de um estado, de um país, apagam a história da humanidade. E no período eu vim para Colatina, tinha vindo como secretário de comunicação e não existia Secretaria de Cultura. Então eu era responsável também pela parte cultural.
havia uma banda musical, não sei o que, que eu consegui localizar a banda lá no prédio da Secretaria de Educação. A banda passou a ensaiar lá, a banda Valfredo Rubim, ensaiava lá e tudo. E o Dilo falava, o que que nós vamos fazer com esse prédio? Coincidentemente, na minha vinda, eu era funcionário do Estado, eu estava morando na casa do prefeito de Lubinda. A esposa dele e o filho estavam para Vitória, que o filho fazia medicina, morava lá, e eu dormia na casa dele, né? E toda noite eu dizia para ele o seguinte, vamos fazer uma biblioteca lá naquele armazém. E ele retrucava dizendo assim, já tem uma biblioteca. A biblioteca existe e está lá no prédio antigo da prefeitura, lá na praça. Eu falei, mas aquilo lá é uma salinha. Gente, era uma salinha pequenininha. Aqui tem várias salinhas pequenas, onde trabalham os funcionários. Era uma salinha, um cubículo, que era chamado de biblioteca. E eu disse, não, Colatina merece uma biblioteca maior. Tanto mereceu, né, que hoje, vocês podem saber disso, é uma das maiores bibliotecas do Estado. Tem a biblioteca da Universidade Federal, a biblioteca do Estado, mas é maior que a biblioteca de Vitória, é maior que a biblioteca de Linhares, é muito maior do que a de Vitória, do que a de Vila Velha. Aqui é uma biblioteca grande. Mas a minha luta não foi fácil, não, né? Todos os dias, então, eu dizia para o Dilubinda, vamos fazer a biblioteca. Isso, a devolução desse terreno tinha sido em 1989. Eu acho que para se livrar daquela minha prensa diária, toda noite, no jantar, eu vinha com a mesma conversa, ele não tinha jeito de escapar, eu falava em fazer a biblioteca. Frequentava a biblioteca quando criança, né? Ali eu gostava de pegar os livrinhos ali emprestados e levar para casa. Eu lembro que o prédio da biblioteca ele era um pouco bem escasso assim em questão de estrutura, né? Era um lugar com as telhas de cerâmica, no verão, era um lugar em que as pessoas assavam. Os funcionários e, além dos funcionários, evidentemente, os usuários da biblioteca. Era muito, muito, muito quente. Começou a segunda luta, né? Vamos botar ventiladores na biblioteca. Demorou, viu? Teve a primeira gestão do Dilubinda sem botar um ventilador, ele inaugurou a biblioteca. Eu fui embora, voltei, acabou a gestão dele. Antigamente não tinha reeleição, né? Acabou a eleição, a gestão dele, eu voltei para o meu emprego no Estado. E aí foi a vez de entrar novo prefeito e não bota os ventiladores, isso foi sendo cozinhado, o Dilubinda voltou novamente. Quando ele voltou, eu voltei a ser secretário aqui, fui cedido pelo governo de novo a pedido dele. Aí eu comecei a campanha dos ventiladores, tem de botar uns ventiladores, bota esses ventiladores verticais, de pé e tal, não precisa fazer grandes mudanças. O Dilubinda, então, concordou em botar alguns ventiladores. É claro, gente, quando está muito quente, você está dentro de um forno, você bota ventilador, você joga ar quente nas pessoas, né? Mas era melhor do que não ter nada. E os anos se passaram, novamente termina a gestão do Dilubinda, eu fui embora. Dessa vez eu falei, não, eu vou ficar definitivamente na universidade. Na época, havia um sonho lá de constituir a Universidade de Vila Velha, que era ainda faculdade, passou a centro universitário, e eu era professor lá, professor de jornalismo, professor de publicidade e de língua portuguesa, né? Eu fiz mestrado em letras, fiz mestrado em literatura. Então, conseguimos minorizar o problema aqui, mas eu já longe daqui. Ventiladores, tal, foram quebrando o galho, né? Como se diz popularmente. Finalmente, eu voltei a Colatina em 2021 para ser secretário de Cultura, que então já havia Secretaria de Cultura. E a biblioteca, como vocês sabem, é integrada, né, totalmente à Secretaria de Cultura. Quando eu voltei,
em 21, eu tive uma surpresa. O prédio havia sido reformado por injunções, né? Por um trabalho árduo da secretária de Cultura que havia tido anteriormente, a Thaís Rodrigues. Ela conseguiu que a biblioteca fosse climatizada. Não totalmente, ficaram faltando alguns aparelhos para climatizar, alguns aparelhos de ar-condicionado para climatizar totalmente. E eu e minha equipe entramos então em 2021. A primeira coisa que nós fizemos, vocês sabem, Colatina pegou o período da lama no Rio Doce. Então eu disse, olha, nós temos de fazer projetos para Renova, para Vale e tal. O que nós vamos pedir? Livros, nós vamos pedir mais aparelhos de ar-condicionado, nós vamos pedir um televisor grande que nós não temos. Está ali o televisor grande na parede e tal, né? Que nós vamos conseguir. Nós temos de pedir a Samarco, porque essas pessoas estão com culpa no cartório. Então vamos fazer projetos bem feitos, né? Não vamos nos fazer de vítimas, fazer projetos bem feitos e enviar, e vamos ver o retorno que nós vamos ter. Olha, conseguimos R$218 mil em equipamentos, né? O restante dos aparelhos de ar-condicionado para salas que trabalham funcionários que ainda não havia. Conseguimos, como eu já mencionei, o televisor grande, conseguimos 900 livros, conseguimos toda a renovação de estantes que ainda não haviam sido renovados. Eu me esqueci de falar. As estantes daquela época anterior de abertura da biblioteca eram de madeiras. Então o ataque de cupim, vocês sabem, né? Até madeira de lei sofre no Brasil com cupim. Às vezes ela não destrói, mas ela marca a madeira. E aí, a Thaís Rodrigues, essa secretária que houve anteriormente a mim, ela conseguiu a mudança para as estantes de metal, para as mesas com material que sofre menos ataque de cupim. Visitar a biblioteca recente, né? Eu, como antigo frequentador, e ver como ela está hoje, a estrutura totalmente modificada após a reforma, né? Mantendo os padrões que ela tinha, né? Tudo bem antigo, da ideia de que passavam vagões ali, pegavam sacas de café ou sacas de qualquer outra coisa. Então, ver todo aquele prédio, mantendo aquela estrutura, mantendo a identificação cultural que o colatinense tem, faz você lembrar de como era a cidade antes, né? Onde o trem passava ali, pegava as pessoas, pegavam as cargas. E isso, como historiador, fico lisonjeado em ver o prédio, que é histórico, sendo utilizado para um bem comum que é importante, que é uma biblioteca onde todo mundo pode ter acesso a livros, a informações, literaturas, a história do seu povo. E isso emociona de certa forma. A biblioteca hoje está em novas mãos, né? Esteve aqui um instantinho conosco antes de começar a entrevista, a secretária Loressa Campostrini, e agora você tem de fazer manutenção, criar algumas coisas novas, né? Que são necessárias fazer. Além disso, em 21, trouxemos uma filosofia diferente para a biblioteca, porque biblioteca, vou dizer a vocês, meus caros, era um negócio assim, que era para as pessoas não entrarem. Biblioteca era um lugar do silêncio, não dá um pio, que biblioteca não é para isso. Biblioteca era a biblioteca de monastério, para ficar monge, copista, copiando as coisas. Essa era a concepção da Idade Média de biblioteca. Então nós trouxemos a experiência da biblioteca viva, a biblioteca com projetos. A biblioteca é palco de sarais, declamação de poesias, contos. Ela é um ponto de referência para as reuniões da Academia de Letras e Artes de Colatina. Então, quando a gente fala em biblioteca, ela é o nosso porto seguro, né? É onde a literatura acontece, é onde a leitura acontece. Fizemos aqui o telatexto, para isso nós queríamos essa televisão grande, que é você pegar um livro que foi transformado, um livro, um texto, pode ser uma peça dramática, né? Também, pode ser um poema muito bom, transformado em filme. Nós inauguramos aqui o projeto Telatexto, fazendo a leitura e assistindo ao filme, né? A gente precisa de mais de uma sessão, a gente assiste, interrompe, volta no outro dia e tal.
assistindo ao filme Água para Elefantes, que é assistido ao filme, né, gerado do livro Água para Elefantes, que é fantástico. Mas depois fizemos com Ariano Suassuna, com outros tantos. Enfim, a biblioteca ganhou vida, passou a ser um lugar a ser curtido e apreciado pelas pessoas. É a nossa referência quando a gente fala de cultura e arte. Lá na biblioteca a gente já teve exposições de obras de arte, de fotografias, é onde acontecem os grandes movimentos. E quando a gente fala de biblioteca, a gente tem uma extensão da biblioteca que também é mantida pela Secretaria de Cultura, que é a Casa da Cultura. A arte ela é muito mais ampla. Então, anexada ao trabalho da biblioteca, como parte do trabalho da biblioteca, a gente ainda tem a Casa da Cultura. E nessa Casa da Cultura a gente tem aula de violão, aula de teclado, aula de acordeon, aula de forró, aula de dança, espaço para as pessoas que querem como voluntários, tem aula de pintura em tecido, nós temos aula de teatro, aula de flauta doce, oficina de confecção de flauta. Então, às vezes, o trabalho da biblioteca ele não se limita só ao espaço da biblioteca. Secretaria de Cultura, ela é muito mais ampla, né? Temos a biblioteca, temos a Casa da Cultura e juntos fazem um trabalho incrível voltado para essa formação dos jovens, dos adultos, das crianças. O prédio da biblioteca hoje, oficialmente, ele não é tombado como um patrimônio cultural histórico. Porém, ele está no processo, né? A lei já permite que ele entre no processo de se tornar um patrimônio material da cidade, mas a gente tem políticas que dificultam, às vezes, o processo, né? Às vezes um vereador, um prefeito que não mexe muito nessa questão cultural. E aí fica aquela dúvida. Muitas pessoas, inclusive na pesquisa, aí, dão a ênfase de que não é tombado, ou é tombado. Mas é aquele algo que está de boca a boca ali. Realmente não dá certeza se é tombado ou não. Mas a biblioteca ela não é tombada como um patrimônio cultural histórico de Colatina, infelizmente. E aí fica o apelo, né, para que as autoridades comecem a trabalhar nessa situação, que é o resgate da memória, o resgate da cultura do povo colatinense. Faz parte da história. A biblioteca eu frequento desde criança, não tanto quanto eu gostaria, até por conta de tempo, né? E eu sempre morei aqui pelas bandas de São Silvano, então ir para o centro é sempre um rolê. Mas como eu estudava na minha infância do lado de lá da cidade, então eu acabava frequentando muito a biblioteca, principalmente na busca de livros que faltavam na minha escola. Só para lembrar, né, que quando eu era criança e estudava, assim, não existia internet, não existia tablet, então a nossa pesquisa era do modo tradicional nos livros, né, futucando as prateleiras, conversando com as bibliotecárias. E esse contato direto desde a minha infância com o livro propriamente dito fez criar em mim também uma certa admiração pelos autores, pelos estilos literários, as formas de escrita. Isso me encaminhou tanto para o direito, né, que o direito é muito baseado nas teorias, na leitura, e depois para a filosofia. Na minha trajetória acadêmica, eu adquiri muitos livros. Não havia ainda internet, né? Não havia toda essa possibilidade eletrônica de hoje. Então, a minha possibilidade era ter acesso a livros. Eu não tinha condições financeiras para ter livros. Isso foi sendo adquirido ao longo do tempo e através de toda uma trajetória, né? Então, o que eu fazia quando não tinha livros? A minha possibilidade única era de ir à biblioteca, né? De conhecer, de ler, mesmo porque é um espaço muito importante que tem as condições ideais para a gente poder estudar, se concentrar, ler. Então, essa forma de socializar o livro, né, torna possível que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, eu tive a oportunidade de ser doador, né, de livros por conta... eu fiz uma
uma análise, né, do que eu tinha e percebi que eu poderia compartilhar. Eu olhei para eles e pensei assim, isso não pode só ficar comigo. Outras pessoas também podem ter esse acesso, né? E nesse sentido, então, não somente tive a oportunidade, o privilégio de poder contribuir, mas também estimular para que quem tem seu livro em casa, que possa levar, né, doar para as bibliotecas, a própria Biblioteca Municipal, entre outras, né? Existem até algumas estratégias de deixar livros, por exemplo, em ponto de ônibus, em banco da praça, em bancos, né, das praças em geral, enfim, em outras localidades. Além de, obviamente, a gente emprestar para colegas, para amigos, né, deixar disponível isso para que as pessoas possam ler e assim também possam viajar no tempo e espaço, né, através da leitura e dos livros. Biblioteca, né, para a gente que gosta de ler e escrever, é como se fosse assim, o nosso templo. É um lugar maravilhoso, um lugar mágico. E é muito bom poder ser acolhido aqui e vir nos eventos, acompanhar também os lançamentos de livros que são feitos aqui. Eu acho assim que é crucial que as bibliotecas existam e desejo que fique cada vez melhor, que a gente aumente também o acervo de questões históricas da nossa cidade. A biblioteca, eu posso dizer para vocês, é um lugar mágico, embora seja, né, racionalizado, é um espaço racional, mas é um espaço de realmente transformação cultural, de empoderamento. Por quê? Porque conhecimento é saber, né? O conhecimento empodera, o conhecimento liberta. Então é através da leitura que nós acessamos esse tipo de conhecimento. Além do que eu já falei também, né, que é tão importante, a gente pode viajar no tempo e espaço, né, através das leituras. Participar da LARC é uma grande alegria. Muitas pessoas da academia eu não conhecia antes de começar a participar. E são pessoas que participam das obras que eu faço, que apoiam as revistas, que mandam textos. Já entrevistei alguns membros, como a Isolina, o Olney, o Renato Sabaini. Então é um ponto de encontro muito legal e muito estimulante também. A literatura ela é bastante importante, né, na formação de opinião, na formação de um cidadão mais crítico, mais atento ao que está acontecendo à nossa volta. A literatura ela não é algo isolado. A literatura ela tem um grande nexo com a realidade. E o cidadão que lê, ele pensa melhor. Ele vai reunir argumentos, condições para ele poder questionar bastante o que está acontecendo à nossa volta, né? Então, o público, o leitor, que frequentava até bem a biblioteca no passado e hoje tem diminuído devido a alguns fatores, este leitor está perdendo uma excelente oportunidade de ter uma formação melhor, de poder se tornar um ser agente da sociedade, não um objeto, um mero retransmissor de pensamentos alheios, né? Com leitura, com conhecimento, ele vai ter a oportunidade de formar a sua própria convicção, de discutir ideias, de ver possibilidades e que o mundo não é um mundo fechado, o mundo está em constante transformação. E somente por meio da leitura, do conhecimento, que nós vamos poder entender essas mudanças, por que elas estão acontecendo. E vamos escolher o que é o melhor para nós. Então, a literatura, a leitura como um todo, ela é essencial para que o ser, né, para que o jovem, o público de um modo em geral, tenha bastante informações e consiga ser um agente realmente, um ser transformador da realidade em que vive.